dia! Bom dia! Tem uma frase de um filósofo alemão chamado Kant, que dizia que nada mais insuportável do que uma sequência de dias felizes. Puxa vida, será que é tão difícil assim? Eu fico duvidando dessa frase, mas eu tenho um amigo, Rinaldo, trabalhou comigo na antiga 107 FM, que ele vivia reclamando da vida. Era técnico de som. Aí um dia arrumou um emprego, Mari, num navio transatlântico que vivia dando volta ao mundo, parando nas melhores praias do mundo. Sabe quantas voltas ao mundo ele deu nessa condição? Quantas? 8 voltas ao mundo. Só nas melhores praias, as melhores companhias, as melhores paisagens. Aí eu reencontrei com o Rinaldo. Falei, ei, Rinaldo, a vida é linda. Ele falou, é chato demais. E ele era tão pessimista quanto Kant. Ele queria achar que a vida era assim, mas realmente não é. Por isso, aproveite o fim de semana, que a segunda-feira vem para temperar tudo. E hoje o Bem-Estar vai falar de mioma. A maioria das mulheres que tem morre de medo de ter que tirar o útero. Disseram que a única saída seria fazer uma esterectomia. Seria cirurgia para retirada total do útero, ovário, né? Só que aquilo me chocou. Assusta mesmo, claro, mas o Bem-Estar de hoje apresenta a embolização, uma técnica que trata o mioma preservando o útero. O ginecologista Dr. Renato Calil vai explicar como isso funciona. E mais, quase 80 milhões de brasileiros têm varizes. Hoje, o cirurgião vascular Dr. Sérgio Belzac vai explicar pra gente como tratar e também vai falar sobre um tipo de varize que é ainda mais dolorido, muitas vezes confundido com a endometriose. São as varizes pélvicas. Você tem dúvida? Tinha muita dor no pé da barriga e nas costas, né? E essa dor irradiava até pra perna. Você tem dúvidas? Manda pra cá, g1.com.br/bem-estar. Muito bem, vamos falar das varizes pélvicas. O diagnóstico é difícil, a gente vai conhecer uma moça que teve esse problema. A Carol passou muito tempo e muitas dores até ter o diagnóstico, como mostra pra gente a querida Patrícia Nobre de Salvador. Agora sim, a Carol voltou à rotina. Consegue trabalhar, cuidar da casa e dos 3 filhos, levar uma vida sem dor. Foi quase 1 ano de sofrimento. No começo do ano passado, volta e meia ela sentia dores na região abdominal. Eu comecei com essa dor e essa dor não passava mais. Uma dor que pegava bem aqui, eu sentia muita dor no pé da barriga e nas costas, né? E essa dor irradiava até pra perna. Como se fosse uma cólica? Como se fosse uma cólica bem forte. A Carol foi parar na emergência do hospital e veio o primeiro diagnóstico: infecção urinária. Realmente deu um pouquinho de infecção, só que depois eu tratei, né, a infecção e a dor continuou. Ultrassom, tomografia, ressonância magnética, um exame após outro e nada de diagnóstico. Só descobriu o que tinha após fazer um exame, uma angiorressonância magnética do abdômen. A Carol estava com uma compressão na veia renal esquerda e também com dilatação nas veias que ficam ao redor do útero e dos ovários, as chamadas varizes pélvicas. As varizes pélvicas, elas são caracterizadas por uma dilatação das veias da pelve, com aumento do calibre dessas veias, e com a perda da função dessas veias, da mesma maneira que acontece com as varizes dos membros inferiores. O doutor Felipe também explica que as varizes aparecem na fase reprodutiva, porque entre as causas estão fatores hormonais e fatores ligados à gestação. E diz que é comum a demora no diagnóstico. Desse grupo de mulheres que fica rodando com o consultório médico, trocando de médico, repetindo o exame desnecessariamente, 60% delas, por mais exames que elas façam, elas não conseguem descobrir o porquê que elas têm dor. Ele aproveita para dar uma orientação. A diferença entre esses 2 tipos de dores, ela reside no fato de a mulher com varizes pélvicas ter mais dor a partir de um certo tempo em que ela fica de pé, trabalhando, e quanto mais tempo com essa gravidade agindo, mais essas veias vão encher, vão dilatar e vão causar a dor. Se você perguntar para essa paciente se ela, depois de estar com dor por um bom período, se ela deitar e ficar em repouso uns 20 ou 30 minutos, se a dor melhora, esse é um outro indício forte de que isso pode estar relacionado com as varizes pélvicas. A dor da endometriose, a dor da aderência, ela não melhora com repouso. Para Carol, a solução veio com a cirurgia feita em dezembro do ano passado. Agora é só monitorar, fazer acompanhamento. Mas você tá bem? Bem.
Bom que está tudo bem com a Carol. Agora, doutor Sérgio, é difícil mesmo, porque essas varizes ficam numa região muito interna, né? A gente tem aqui um modelo com as partes anteriores aqui já retiradas, e aí a gente pode ver onde é que ficam essas varizes, né? É isso mesmo, Fernando. As varizes pélvicas geralmente elas vêm desde essa região da pelve, elas drenam por essa veia, que é a veia gonadal, e desagam aqui nessa veia renal. Uma dificuldade de drenagem dessa veia faz com que acumule líquido, aumente a pressão das veias na pelve, o que faz aumentar a dor. Por isso que às vezes a dor vem também para as costas, né? A gente tem essa redinha aí, que com ela a gente pode demonstrar o calibre da variz, que pode inchar, né? Ela fica dessa forma aqui, ela vai inchando, doutor? Isso, vai aumentando a pressão, a veia vai inchando, se dilatando e vai causando sintomas, desconforto, peso, cansaço, dor embaixo do ventre, muito desconforto para o paciente. E aí a gente viu na reportagem da Patrícia Nobre que confunde com endometriose, né? Qual é a diferença? Bom, o doutor Renato Calil depois nos explicará melhor a Renato diferença. Calil está só esperando ali a hora de entrar em cena. Nós vamos falar muito ainda sobre endometriose. A dor das varizes pélvicas, ela é mais próxima das dores das varizes. É uma dor que vai passando o dia, o paciente vai ficando em pé e essa dor vai aumentando. E dá um cansaço e um inchaço também abdominal importante, né? É um diagnóstico diferencial com várias outras causas de dor pélvica. Tá. Endometriose, adenomiose. No consultório do senhor, doutor Renato, muitas mulheres queixam da endometriose quando, na verdade, tem o problema das varizes pélvicas. Isso é muito comum. Essa queixa de dor no pé da barriga é muito comum, por essa congestão da pelve. E confundido bastante com endometriose. O ultrassom é que resolve... O ultrassom com Doppler você evidencia bastante, como na foto inicial, no programa que vocês mostraram no vídeo. O Doppler vê essas varizes e até o calibre dilatado. Agora, doutor Sérgio, vamos explicar um pouquinho do tratamento da embolização para resolver esse problema que é bastante dolorido, bastante incômodo. A gente vai ver aqui uma arte para a gente entender como é que é feito esse tratamento. Vamos explicar o que a gente está vendo aí. Então, aqui a gente está vendo as veias gonadais que drenam as veias da pelve, né? Se elas não conseguem drenar adequadamente pela veia gonadal, há um aumento de pressão dessas veias, dilatação, que causa todo esse desconforto. Um sintoma que muitas vezes a paciente fica sem graça de nos dizer, que algumas delas elas têm muita dor para ter relação sexual. E isso incomoda muito elas. Às vezes é um dos motivos que elas nos procuram. Por que sente dor na hora da relação? Porque chega até aqui o inchaço? Aumenta muito o fluxo nessa região na hora da relação. E com isso a maior dilatação das veias. E aí a embolização faz o quê? Então a embolização é quando o médico propositadamente entope um vaso para fazer com tratamento. Falando especificamente das varizes pélvicas, nós vamos com um catéter, ou a gente entra pelo braço ou pela virilha, entra com o catéter dentro da veia e a gente fecha essa veia doente com molas, porque daí o sangue drena de uma maneira mais adequada por outros vasos. O senhor trouxe uma demonstração aqui para a gente entender isso melhor ainda, né? Nessa história da mola aqui. Então, primeiro vamos entender o que a gente está vendo aqui. Então, esse é um sistema que a gente usa até para treinamento, né, de embolizações. Então, aqui tem um catéter que é exatamente esse que a gente usa, né? Por exemplo, essa aqui é a espessura. Exatamente, é um furinho só, ou no braço ou na virilha para fazer isso. Por dentro, como que é a sedação para fazer isso? Uma sedaçãozinha leve e anestesia local para fazer esse tipo de procedimento. Tá. É mais tranquilo. Tá. E geralmente é um dia só de internação. Né? Então a gente vai com o catéter até a veia que a gente quer ocluir e a gente fecha ela com mola. Então eu vou fazer agora uma demonstração de uma liberação. É como se a gente quisesse ocluir esta partezinha aqui. Exatamente. Tá. Então eu vou fazer agora uma liberação propositada para vocês verem soltando a mola lá. Olha lá, a molinha tá indo. Tá dando para ver no vídeo? Peraí. De cima melhor agora. Aqui estou soltando. Volta um pouquinho a mola pra gente fazer de novo, porque a gente tava com a câmera em outro lugar. Agora vamos ver então, a molinha outra vez. A mola se soltando e preenchendo o vaso que eu quero ocluir. Se porventura com uma mola só a gente não ocluir, a gente vai lá e solta mais uma mola, até a gente conseguir essa obstrução. Interessante, hein? Essa técnica de embolização, ela está sendo usada também para o tratamento de mioma. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A Edna, ela foi diagnosticada com mioma, falaram que ela tinha que tirar o útero, mas daí ela fez a técnica da embolização e conseguiu preservar o órgão. Vamos ver. A Edna tem 50 anos, é mãe de 2 mulheres e sempre vai ao ginecologista. Ao fazer os exames de rotina, um fato chamou a atenção. Há muito tempo atrás, digamos assim, uns 5 anos ou 6, apareceu um mioma no exame normal de rotina ginecológico.
Porém, na época, a ginecologista falou para mim que não havia necessidade nem de operar, nada, que era acompanhando de acordo com as consultas, né? Com o tempo vieram as cólicas muito fortes, sangramentos e o inchaço. Fiz vários exames, apareceram 2 miomas, mas aí eles já estavam num tamanho considerado grande para os ginecologistas, né? O tratamento proposto pelo médico deixou a Edna assustada. Disseram que a única saída seria fazer uma esterectomia. Seria cirurgia para retirada total do útero, ovário, né? Só que aquilo me chocou quando falou daquela forma, porque independente da idade, eu acho que a gente possa ter, é uma parte sua, é um pedacinho seu também, né? Então eu não queria tirar. Eu não sabia como eu iria reagir depois. Depois de passar por 6 ginecologistas e todos indicarem o mesmo procedimento, ela decidiu marcar a cirurgia. Uma semana da operação para retirar o útero, Edna foi a um cirurgião vascular tratar outro problema. E aí descobriu a embolização, técnica que bloqueia as artérias que alimentam os miomas. Não teve dúvidas, suspendeu a cirurgia e iniciou o tratamento descoberto por acaso. Eu senti assim, o abdômen que diminuiu, o volume que era muito alto. Eu senti as cólicas, praticamente não senti mais nenhuma cólica. O fluxo menstrual diminuiu bastante. Então, assim, me senti normal, né? Normal de novo, digamos assim. A Edna conta que houve uma redução de 60% dos miomas. Mas a expectativa dos médicos é que eles diminuam em até 90%. Agora eu tenho que fazer uma outra ressonância, que já está marcada agora para o final de fevereiro. E se reduzir mais, ótimo, excelente, mas assim, eu já estou me sentindo muito bem com a redução de 60%. Que bom, hein, Edna? E a história da Edna é emblemática, né? Porque ela passou por 6 médicos, todos disseram que ela tinha que retirar o útero, e aí ela conseguiu preservar o órgão, que é o que a maior parte das mulheres quer. Que devem. Que devem também. Tem muita mulher ainda que tira o útero muito. Sem precisar. Ela vai na primeira indicação é esterectomia, por favor, doutor, então faça. E quando é que realmente a gente tem um mioma que precisa da retirada do útero? Se você tem miomas é um tumor de fibrose, é um tumor duro. Essa bolinha aqui está representando um mioma grande, um mioma de 3 centímetros. Tá. Normalmente, se você tem 1 mioma, 2 miomas, 5 miomas, é possível completamente embolizá-los, ou por outras técnicas diminuir, tanto hormonal, tratamento hormonal, pílulas anticoncepcionais de baixa dose. Porque o mioma depende do sangue. Do estrógeno e da progesterona, dos 2 hormônios femininos. Entendi. E da irrigação. E da irrigação. Sendo que o estrógeno aumenta essa vascularização e nutre o crescimento dele. Então tem pessoas que têm a propensão ao desenvolvimento, caráter hereditário genético, e, dependendo da dose hormonal, aumenta o mioma. Retirar o mioma é a primeira coisa, ou embolizá-lo ou diminuí-lo de outras técnicas. Esterectomia é a última coisa que você tem que tentar. E já foi muito comum em outros tempos, né, doutor? Vamos ver essa técnica aqui. O que ela faz para diminuir a entrada de sangue nesse mioma, né? A passagem do sangue, né, doutor? Aqui é mais um exemplo de aplicação de embolização. Lá nas varizes pélvicas nós fechávamos uma veia com mola. No caso da embolização dos miomas, das artérias uterinas, a gente entra com o catéter pela virilha, chega até a artéria uterina que está irrigando esses miomas e a gente promove uma obstrução dessas artérias com as esferas. Que nós vamos mostrar daqui a pouco as esferas. Dessa maneira, há uma diminuição na irrigação dos miomas e eles tendem a se degenerar e diminuindo assim os sintomas e eles param de crescer, que é uma coisa muito desejável para esses pacientes. E preservando toda a fertilidade da mulher, né? Perfeito. Então a gente espera, realmente está mostrando aí, os miomas pararem de crescer, que eles diminuam de tamanho e até alguns casos a gente vê no exame de controle que desapareceu o mioma. Só para a gente mostrar aqui, o doutor falou que a gente ia mostrar daqui a pouquinho as esferas, são essas bolinhas aqui, ó, que estão dentro dessa ampola, olha lá. Isso aqui é que vai fazer a interrupção do fluxo sanguíneo e aí a embolização, então, tratando o mioma. Bom, pergunta da internet, nosso auditório virtual, a Rosana está com essa dúvida. Retirou o útero, falaram que esses métodos de embolização ou miomectomia são válidos somente para quem quer engravidar, pois não são 100% eficazes e os miomas podem voltar. Olha a pergunta interessante da Rosana, quer saber se é verdade ou não. Rosana, espera só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com essa resposta.
Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente vai fazer contato agora com a repórter Mônica Sanches, que está ao vivo falando da situação desta manhã no Rio de Janeiro. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Olha, a gente está sobrevoando aqui a região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A situação que você está vendo aí é o seguinte: manifestantes, parentes de policiais militares pararam estes dois carros. E os policiais ficaram um pouco dentro do carro, saíram do carro, mas de qualquer forma não continuaram o seu trabalho. O dia aqui no Rio de Janeiro começou tranquilo, com movimentação normal, policiais nas ruas, mas ao longo do dia as manifestações foram crescendo em cerca de 27 dos 100 batalhões que existem aqui no estado. Em alguns batalhões, a saída dos policiais, principalmente naquela situação de troca de turno de manhã, ficou prejudicada. A gente tem algumas imagens que mostram em outros batalhões como é que foi essa situação, né? Batalhões como o da Tijuca, Olaria, Mesquita e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. De qualquer forma, segundo a PM, 95% da tropa está nas ruas fazendo policiamento. O comércio está funcionando normalmente no Rio de Janeiro e a gente aguarda aí como é que vai se desenvolver essa situação ao longo do dia, tá? A gente volta a informar com vocês aí no Estúdio do Bem-Estar. Obrigada, Mônica. A qualquer momento, se tiver novas informações, é só chamar a gente aqui. Muito obrigada. A gente está acompanhando também a situação em Vitória desde o último sábado. A greve da polícia tem movimentado bastante a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Vamos fazer contato lá, vamos ao vivo para a capital. Nós já temos contato com a Gabriela Ribete. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Gabriela. Bom dia, gente. Nós já estamos entrando no 7º dia sem polícia militar nas ruas aqui no Espírito Santo. E olha, o Sindicato da Polícia Civil acabou de atualizar os números de homicídios aqui no estado desde o início dessa manifestação. Até agorinha, às 10 horas da manhã, foram 121 assassinatos em 7 dias. É um número muito alto aqui para o Espírito Santo. Lembrando que no mês inteiro de janeiro nós tivemos apenas 4 homicídios aqui no estado. Hoje, os ônibus novamente, alguns comércios abriram as portas, os comerciantes estão tentando voltar à normalidade, mas as escolas ainda estão sem aulas, unidades de saúde também não estão funcionando. Nós estamos aqui em frente ao quartel do Exército, porque agora a responsabilidade sobre os manifestantes foi passada para o comandante, o general que comanda as tropas federais. Ontem houve uma reunião com mais de 10 horas entre manifestantes e governo do estado. Não chegaram a um acordo e o governo do estado deu um prazo de até às 6 horas da manhã para que os policiais militares voltassem às ruas. Mas eles não voltaram, continuam nos batalhões. Fernando, Mariana. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Impressionante, né? 7 dias de paralisação, uma média de mais de 17 assassinatos por dia. E o prejuízo no comércio já é estimado em mais de 200 milhões de reais. Situação completamente lamentável. Há uma semana no Espírito Santo. Vamos saber também agora o que acontece no Brasil e no mundo, fazer contato com a redação do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. O Ministério Público denunciou hoje Sérgio Cabral, Aike Batista e mais 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias são resultado da Operação Eficiência, que é um braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral está preso desde novembro e o Aike Batista há mais de uma semana. Na Nova Zelândia, mais de 400 baleias encalharam numa praia. A maioria morreu e o número de baleias é tão grande que os voluntários estão com dificuldade de devolver as sobreviventes para o mar. Esse fenômeno é relativamente frequente na região, mas com esse número de mortes não se via há mais de 30 anos. E para terminar, atenção aos estudantes. Hoje é o último dia de inscrição para o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil do Governo. Também é o último dia para entrar na lista de espera do SISU, que é o programa que seleciona para vagas em faculdades e instituições federais. Mariana e Fernando. Obrigada, Paulinho. Impressionante as imagens das baleias, né?
Sim. Impressionante. Muito Obrigada, impressionante. Paulinha. Bom trabalho e bom final de Obrigada, semana bom final para de você. semana pra vocês. Paulinha, beijo. Um beijo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a saúde do útero e responder aquela pergunta. Lembra da pergunta que a gente tinha aqui? A pergunta da Rosana. Ela retirou o útero, falou que não podia mais engravidar. Está perguntando se o tratamento da embolização é 100% eficaz ou se os miomas podem voltar. A gente volta já já com essa resposta, Rosana. Até já. Saúde, estamos de volta. O programa hoje está falando da saúde feminina e a gente tem a pergunta, né, que a gente mostrou antes aqui no primeiro bloco. Até a Rosana está com essa dúvida que representa a dúvida de muitas mulheres. Ela retirou o útero porque falaram que o método de embolização não era, e outros métodos, né, não eram garantias para quem queria engravidar, não são eficazes. Então, doutor, o que a gente pode dizer para a Rosana que esses miomas podem voltar? Essa pergunta da Rosana é muito comum. Excelente pergunta, Rosana. Não é o fato da mulher querer engravidar somente que dá o direito que ela falar, eu quero preservar meu útero. Então, uma mulher também que já teve sua prole constituída, mas por uma questão dela, uma questão de feminilidade, ela quer preservar o útero dela. Tem toda uma produção de hormônios, né, e de vida que está envolvida na preservação do útero, né, doutor? Exatamente, até questões psicológicas, emocionais, né? Esterectomia tem complicações, embolização também tem complicações, não é o fato de ter um mioma que fala, então vamos embolizar. Mas ele pode voltar? Uma vez um mioma bem embolizado, um útero bem embolizado, como regra geral, ganha-se muitos anos. Temos que lembrar que a principal indicação para embolização, na verdade, não é infertilidade, é sangramento. O paciente que tem muito sangramento por causa dos miomas. E nesses casos, 90% das vezes, cessa o sangramento em poucas semanas depois que embolizar, né? E também dor. Tem muita gente que tem muito mioma e tem muita dor. Então a gente está fazendo embolização com a intenção de diminuir a dor. Infertilidade é uma indicação? É. Mas tem que primeiro descartar outras causas. Porque muitas mulheres culpam o mioma e, na verdade, ele não está atrapalhando para engravidar. O mioma ele só atrapalha a fertilidade se ele estiver deformando a cavidade uterina ou se ele estiver tapando alguma trompa. Então, tem que pesquisar outras causas, né? Endometriose, aderências, o marido, né? Para daí sim... Essa causa tem que ser muito bem investigada. Agora, quando há indicação para a retirada do útero, efetivamente, tem duas alternativas, né? Vamos ver. Tem uma retirada do útero que não é total, ou seja, que é parcial. O que ela faz? Qual que é a diferença para as duas aqui? A retirada, principalmente a retirada parcial, a esterectomia subtotal, você não tira o colo do útero. Por que não tirar o colo do útero hoje em dia? Porque a gente sabe que o câncer de colo de útero hoje, mais causado, é pelo HPV. E o tratamento do HPV hoje é simples. Então você preserva o colo do útero para não deixar frouxa essa vagina, o fundo da vagina, o assoalho pélvico, e começar com incontinências urinárias. A mulher que preserva o colo do útero, ela tem prazer, a profundidade na relação sexual, o colo vai fazer diferença sim nessa sexualidade dela. Então você preserva o colo do útero. Primeiro tenta não tirar o útero, miomectomia. Você consegue diminuir miomas hormonalmente, DIU de progesterona. Hoje as mulheres chipadas, né, para não menstruar, são bárbaros esses hormônios intradérmicos, os tubetes. Param esse crescimento do mioma ou involuem os miomas. Ou depois, para laparoscopia, você tira os miomas só por laparoscopia, 3 furinhos no abdômen, sem causar nenhum malefício ao útero. Quando tem que partir para uma esterectomia, tentar preservar o colo do útero. Se não preservar o colo do útero e a mulher que já tirar, é um desejo da mulher, esterectomia total. Vamos falar sobre febre amarela. O Ministério da Saúde começa hoje uma campanha de conscientização sobre essa doença, que já tem 221 casos investigados em 6 estados do Brasil. Fazer contato em Brasília com o epidemiologista e o coordenador de vigilância do Ministério da Saúde, o doutor Márcio Garcia, já esteve aqui no estúdio conosco. Bom dia, doutor. Vamos falar quem realmente precisa dessa vacina. Bem-vindo ao Bem-Estar. Oi, Fernando. É um prazer mais uma vez estar com vocês. O Ministério da Saúde lança hoje a campanha Informação para Todos, Vacina para Quem Precisa. É importante destacar que devem se vacinar as pessoas que moram ou que vão para uma área de risco. As pessoas que não moram e que não vão para uma área de risco não precisam se vacinar. Essa lista de municípios está distribuída, está divulgada no site do Ministério da Saúde. A gente tem hoje a orientação que 2 doses de vacina são suficientes para a proteção individual dessas pessoas. Uma primeira dose aos 9 meses de idade e uma segunda dose, que é o reforço, aos 4 anos.
e a partir de 5 anos da mesma forma. 2 doses, sendo que o intervalo é de 10 anos de idade. Isso para quem não tomou as vacinas na infância. Muito bem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Muito obrigado. Bom dia para o senhor aí em Brasília. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia para você também. Ótima sexta-feira. Estamos ficando por aqui, né, Mari? Chegou. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigada, doutor Olha, a família Calil hoje foi brilhantemente representada, em grande estilo. Muito obrigado. Muito bem. Se cuida, gente. Vem aí a Fátima Bernardes e mais um encontro. Bom final de semana para vocês. Até segunda.